Você, né, se formou, estudou, começou a trabalhar na tua cidade ainda, mas quando que você, o que te fez despertar para pensar em sair, por exemplo, e logo depois ir para a Austrália? Qual foi a virada de chave ali para isso? A virada de chave, assim, não existe para mim uma virada de chave, assim, que eu vejo e falo, não, foi aqui que eu decidi. Porque eu fui tomando essa decisão aos poucos na minha vida, na minha carreira. Eu comecei a estudar inglês, meu curso de inglês, contra a minha vontade. Eu estava, não sei, eu acho que na sexta série, por aí. O pessoal ia fazer futebol, eu amo jogar futebol, amo esportes, mas minha mãe falou, não, você não vai jogar futebol, vou te colocar na aula de inglês. E eu sempre tive muita facilidade para aprender inglês, tranquilo, fazendo as provas. Foi muito sempre tranquilo para eu poder aprender inglês. E com esse tempo, quando eu comecei a faculdade em 2010, o meu inglês já era fluente. Então eu tinha ali 17 anos que eu comecei a faculdade de engenharia, estava quase completando 18, tinha 17 ainda, e eu já falava inglês. Então aquilo para mim eu não sabia do potencial dessa língua. E depois disso, durante a faculdade, eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar na prefeitura da minha cidade, e depois consegui um outro emprego na área de engenharia, mas não era muito o que eu gostava. E daí eu entrei numa fábrica, comecei a trabalhar na área de compras, como auxiliar de compras, e falando inglês. E poucas pessoas, né, 12 anos atrás, falavam inglês. Mesmo os supervisores, talvez os É gerentes, hoje, não né? falavam É inglês. hoje. Até hoje melhorou um pouco, melhorou um pouco. E, e esse fascínio de sempre poder assistir as coisas em inglês. Em 2011 eu comecei, como eu já sabia inglês, tinha terminado o curso de inglês, comecei a estudar espanhol, porque eu não queria ficar no portunhol. Já, portunhol todo mundo consegue, beleza. Agora, falar certinho, ter um sotaque um pouco mais legal em espanhol. Eu também, eu tenho minha irmã gêmea, e ela morava em Florianópolis. Ia lá, eu conhecia muita pessoa da Argentina lá, pô, eu queria me comunicar. Então, eu fui, pô, é legal conhecer pessoas de outros países, viajar. Então, acho que no segundo ano da faculdade, eu já decidi, não, quando eu terminar a faculdade, eu vou trabalhar, vou juntar o meu dinheiro. No caso, minha mãe até poderia me ajudar, mas minha mãe nem precisou me ajudar, eu juntei tudo que eu precisava para daí. Então, eu me preparei ali 2, 3 anos para terminar a faculdade, pedir demissão e falar, tô indo para a Austrália. Então Caraca, não que teve legal. assim uma virada de chave em si, porque foi um processo que eu tomei uma Sim. decisão e falei, não, eu não vou voltar atrás, eu vou. Independente da minha situação, como ela vai estar no final de 2015, eu vou. Você já começou a trilhar um caminho nessa direção, né? E Sim, a sim, chave era justamente o inglês ali que ia te abrir sim, esse universo, né? correto. E o inglês em si, assim, até eu fiquei quase um ano na Austrália, me ajudou muito chegar lá já falando inglês. Legal. Porque você chega como student visa. Então você é estudante. Você tem que fazer aula de inglês à noite ou de manhã. Você é obrigado. Se você tiver visto estudante, você é Sim. obrigado a fazer isso. Eu não precisava da aula. Eu precisava estar na aula. Eu não precisava aprender nada na aula. E até para Aham. conseguir um emprego. Por exemplo, eu ganhei muito mais dinheiro porque eu consegui empregos melhores porque eu já falava inglês. Entendeu? Legal. Então, com brasileiros, eu tinha que ficar ajudando, traduzindo as coisas do boss para o brasileiro. Então, acontecia muito. Então, até para conseguir uma entrevista, alguma coisa, mesmo com student visa. E quando você trabalha nesses países, você vai trabalhar, vamos dizer assim, de qualquer coisa. Então, eu trabalhava muito em construções. Chegava na aula, 5 horas da tarde, estava morto, estava cansado. Então, ter que ali ainda aprender o inglês, tem gente que tem mais dificuldade. Se você já não souber, então é uma dificuldade maior. A minha dica, assim, é que estude muito inglês, invista o que for antes de sair do Brasil, porque isso vai te Legal. abrir muitas portas e vai te economizar muito tempo. E tempo é dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Interessantíssima essa sua visão e é muito notória, né? A pessoa que acaba tendo o idioma, ela naturalmente já vai ganhar mais, né? Com Ela já vai certeza, ter uma condição de trabalho com melhor certeza. também, né? Porque dependendo, quando a pessoa às vezes não fala, ela vai sendo, vou botar assim, tá entre aspas, empurrada para trabalhos mais É, pesados, né? Para sim, escalas piores, né? Para uma realidade sim. mais difícil, né? E saindo um pouco agora só do nível de intercâmbio, eu fiz intercâmbio.
E depois da Austrália, eu fui para a Espanha, juntei o dinheiro na Austrália, fui para a Espanha, não, quero deixar meu espanhol no jeito. Fui para a Espanha, fiquei lá 3 meses estudando espanhol, voltei para o Brasil. Aí eu não tinha emprego, mas tinha inglês, tinha espanhol, beleza. Só que o inglês, hoje em dia, ele principalmente fora do Brasil, quando a gente for falar um pouco sobre carreira internacional, ele te nivela, por exemplo, o inglês aqui por baixo, porque todo mundo aqui fala inglês. Então, se você aplicar para uma vaga aqui na Polônia sem inglês, você não vai nem ser considerado. No Brasil, você ainda vai ser considerado. Beleza, depende da vaga, é claro. Se uma empresa global, provavelmente vai ser bem difícil para você. Mas é um nível de nivelamento mínimo hoje em dia. Para uma carreira, depende, lógico, do nível que você quer. Não tem nada de errado você, não quero alguma, beleza. Mas se você está almejando degrau por degrau, é isso que eu tenho feito, degrau por degrau na minha carreira para chegar aonde eu estou hoje, foi isso que eu fiz.